Você já se perguntou como pode ter certeza de que está seguindo os ensinamentos corretos em sua jornada espiritual? Em um mundo cheio de vozes conflitantes e doutrinas divergentes, como podemos discernir a verdade? Esta é uma questão que os primeiros cristãos também enfrentaram, e o apóstolo Pedro tinha muito a dizer sobre isso. Vamos voltar no tempo para o primeiro século depois de Cristo. As comunidades cristãs estavam se espalhando rapidamente pelo Império Romano, mas enfrentavam desafios internos e externos. Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus, agora era um líder respeitado na igreja primitiva. Ele escreveu 2 cartas poderosas para orientar e fortalecer os crentes em meio a perseguições e falsas doutrinas. Na sua segunda carta, Pedro aborda um problema sério: a infiltração de falsos mestres na igreja. Ele escreve: assim como houve falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Cismou Pedro 2:1. Pedro não estava apenas especulando, ele estava alertando sobre uma ameaça real e presente. Mas quem eram esses falsos mestres? Pedro os descreve como pessoas que introduzirão secretamente heresias destruidoras. Eles não chegavam anunciando abertamente que eram falsos. Pelo contrário, misturavam sutilmente o erro com a verdade, tornando difícil distinguir um do outro. Pedro adverte que esses falsos mestres negarão até o soberano que os resgatou. Pedro 2:1. Isso significa que eles rejeitavam aspectos fundamentais do Evangelho, como a divindade de Cristo ou a salvação pela graça. Alguns promoviam um estilo de vida imoral, distorcendo a liberdade cristã em libertinagem. O apóstolo não hesita em usar linguagem forte para descrever esses falsos mestres. Ele os compara a animais irracionais, Pedro 2:12, e fontes sem água, 2 Pedro 2:17. Essas metáforas vívidas destacam a natureza enganosa e o vazio espiritual de seus ensinamentos. Mas por que as pessoas seguiriam tais mestres? Pedro explica que muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens. Os falsos mestres eram frequentemente carismáticos e persuasivos, oferecendo uma versão do cristianismo que parecia mais atraente ou fácil de seguir. Pedro adverte que esses falsos mestres, por ganância, explorarão vocês com histórias que inventaram, 2 Pedro 2:3. O motivo por trás de seus ensinamentos não era o amor pela verdade ou o cuidado com o rebanho de Deus, mas o desejo de ganho pessoal, seja financeiro, de status ou de poder. Como podemos aplicar os avisos de Pedro aos nossos dias? Primeiramente, devemos reconhecer que a ameaça de falsos ensinamentos ainda é real. No mundo digital de hoje, estamos expostos a uma infinidade de vozes e doutrinas. Nem tudo o que se apresenta como cristão realmente está alinhado com as verdades bíblicas. Pedro nos encoraja a estar vigilantes e a crescer no conhecimento de Deus. Ele escreve: cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O antídoto para o engano é um entendimento profundo e crescente da verdade de Deus. Além disso, Pedro enfatiza a importância das Escrituras. Ele lembra aos leitores que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, seguindo Pedro 1:20. Isso significa que devemos interpretar a Bíblia no contexto da revelação total de Deus, não isoladamente ou de acordo com nossas preferências pessoais. O apóstolo também nos encoraja a lembrar dos ensinamentos dos apóstolos e dos profetas. Ele diz: quero que vocês se lembrem das palavras que os santos profetas falaram no passado e do mandamento que o nosso Senhor e Salvador deu mediante os apóstolos. 6 Pedro 3:2. A tradição apostólica preservada nas Escrituras serve como uma âncora contra doutrinas errôneas. Pedro não apenas adverte contra falsos mestres, mas também oferece esperança. Ele assegura aos crentes que Deus sabe livrar da provação os que lhe são fiéis. Mesmo em meio a enganos e heresias, Deus preserva seu povo e sua verdade. O apóstolo conclui sua carta com uma exortação poderosa. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. 2 Pedro 3. Ele nos chama não apenas a evitar falsos ensinamentos, mas a viver vidas santas e irrepreensíveis. As advertências de Pedro sobre falsos mestres são tão relevantes hoje quanto eram no primeiro século. Em um mundo de relativismo moral e espiritualidade à la carte, suas palavras nos chamam de volta aos fundamentos da fé cristã. Como podemos então nos proteger contra a decepção?
Primeiro, devemos conhecer bem as Escrituras. Um conhecimento profundo da Palavra de Deus nos ajuda a discernir o verdadeiro do falso. Segundo, devemos estar enraizados em uma comunidade de fé sólida, onde possamos ser responsabilizados e crescer juntos na verdade. Terceiro, devemos cultivar um espírito de discernimento, sempre testando os ensinamentos que ouvimos à luz da Bíblia. Pedro nos lembra que o crescimento espiritual é uma defesa contra o engano. Ele nos encoraja a acrescentar à fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a fraternidade e a fraternidade o amor. As advertências de Pedro não são apenas sobre evitar o erro, mas sobre abraçar a verdade com todo o nosso ser. Ele nos chama a uma fé vibrante e crescente, fundamentada na graça de Deus e no conhecimento de Cristo. Ao refletirmos sobre as palavras de Pedro, somos desafiados a examinar nossa própria vida e fé. Estamos enraizados na verdade de Deus? Estamos crescendo em conhecimento e discernimento? Estamos vivendo de uma maneira que reflete a santidade e o amor de Cristo? Que possamos, como Pedro exorta, estar sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. 1 Pedro 3,15. Que sejamos um povo que ama a verdade, vive a verdade e compartilha a verdade, guardando-nos contra a decepção e brilhando como luzes em um mundo que tanto precisa da esperança genuína encontrada em Cristo.